Fala galera, mais um dia para o nosso devocional diário, vamos continuar meditando no Salmo 18. Eu sou André Maldonado e o AB7 é uma produção do JC na Veia. Salmo 18, dos versos 20 a 29, está escrito assim: Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, e retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos. Porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus. Porque todos os seus juízos estavam diante de mim, e não rejeitei os seus estatutos. Também fui sincero perante ele e me guardei da minha iniquidade. Pelo que me retribuiu o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza de minhas mãos perante os seus olhos. Com o benigno te mostrarás benigno, e com o homem sincero te mostrarás sincero. Com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável. Porque tu livrarás o povo aflito e abaterás os olhos altivos. Porque tu acenderás a minha candeia, o Senhor, meu Deus, alumiará as minhas trevas. Porque contigo entrei pelo meio de um esquadrão, e com o meu Deus saltei uma muralha. Até aqui, até o verso 29, vamos fechar os nossos olhos, curvar nossas cabeças e fazer uma oração. Pai, Tu és o nosso Deus perfeito e maravilhoso, não há outro como o Senhor. Nunca existiu Deus como o Senhor, não existe e jamais existirá por toda a eternidade passada e futura. O Senhor é o Deus maravilhoso, o Senhor é o Deus verdadeiro, o Senhor é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, e não há outro como Tu. O Senhor é bondoso, o Senhor é um Deus de amor, um Pai, também é juiz, indomável. O Senhor é perfeito. Eu te agradeço, Senhor, pela Tua graça, te agradeço pela Tua bondade, te agradeço pela Tua longanimidade, te agradeço pelo Teu perdão, te agradeço pelo Teu amor. Tudo que nós temos de bom vem do Senhor e não temos nada fora do Senhor. Tudo o que existe fora do Senhor são trevas. Mas no Senhor nós temos tudo o que nós precisamos. O Senhor é o nosso provedor. E nós te louvamos e te adoramos por isso. Ao mesmo tempo, Pai, eu peço, perdoa os nossos pecados. Nós temos errado, temos falhado, caímos em tentação, nos inclinamos para aquilo que não deveríamos nos inclinar. Perdoa-nos pelos nossos pecados. E ajuda-nos a perdoar, Senhor, aqueles que têm pecado contra nós, aqueles que nos têm ofendido, aqueles que nos têm magoado. Ajuda-nos a perdoar essas pessoas. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor nos abençoe hoje. Seja um domingo na Tua presença, que nós sejamos guardados por Ti, abençoados, protegidos, que o Senhor nos livre de todo mal. Nós dependemos do Senhor, precisamos do Senhor a todo momento. Abençoa nós e as nossas famílias, não nos deixe cair em tentação, livra-nos de todo mal, derrama sobre nós a provisão necessária para hoje, para que nós tenhamos aquilo que nós precisamos, que o Senhor sabe que nós precisamos. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Bom, lemos então aqui mais alguns versículos desse salmo, mas antes da gente continuar nesse episódio do podcast, se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o seu curtir aí em algum dos nossos vídeos, se você puder, assiste alguns dos vídeos, tem alguns que são bem legais. Compartilha o AB7 com outras pessoas e se você quiser comprar o livro Muito Além de um Pai, www.jcnaveia.com.br, rola a página, vai ter um banner para você comprar. Perfeito, então aqui, galera, nesse trecho do Salmo, Davi fala sobre como Deus o abençoou e como ele não saiu dos caminhos do Senhor. Ele começa dizendo, né? Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça. Retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos. Só esse texto aqui a gente já poderia meditar por muito mais de 10 minutos. Então a pergunta que fica aqui é: se o Senhor fosse te retribuir conforme a sua justiça, e se ele fosse te recompensar conforme a sua justiça e retribuir para você conforme a pureza das suas mãos, qual seria? O que será que Deus derramaria sobre você? Davi pôde falar isso muito confiante de que ele era um homem puro e reto diante do Senhor. Mas é uma frase que poucos de nós acho que teríamos coragem de falar.
Senhor, me recompensa segundo a minha justiça. E ele olha para a nossa justiça e vai recompensar. Então só aqui já tem uma meditação gigantesca, mas não é aqui que eu quero focar hoje. Depois ele fala, eu guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus. Ou seja, ele está falando, eu obedeci ao Senhor. Eu não me afastei do Senhor em nenhum momento. Eu permaneci nos caminhos do Senhor. Eu tive a oportunidade, mas eu permaneci. E daí no 22 ele fala assim, porque todos os seus juízos estavam diante de mim e eu não rejeitei os seus estatutos. Ou seja, eu fui fiel ao Senhor. Eu sabia o que o Senhor pedia de mim e eu obedecia ao Senhor em todo momento. E daí, no 23, ele traz um texto maravilhoso. Ele fala, também fui sincero perante ele e me guardei da minha iniquidade. Ele fala assim, olha, eu não sou uma pessoa perfeita, eu tenho a minha iniquidade, mas eu me guardei dela. Eu não me submeti à minha iniquidade, eu não me inclinei para a minha carne, mas eu obedeci ao Senhor. Eu tenho a minha iniquidade, eu tenho os meus defeitos, eu tenho as minhas inclinações carnais pecaminosas, mas eu não me inclinei para isso, eu não cedi a isso, eu não cedi às tentações que eu sofro. Não, eu permaneci fiel ao Senhor. E aqui tem um ponto extremamente importante, galera, que é, às vezes a gente acha que vamos nos converter e o processo de santificação ele vai acontecer e nós vamos ficar perfeitos. Não é essa a minha experiência. A minha experiência é que o cristão vai passar a vida inteira lutando com alguns pecados. Eu já falei disso antes, né? Alguns pecados ele vai se livrar mais facilmente, não vai mais lutar contra. Alguns ele ainda vai lutar contra. A ponto de Davi falar, olha, eu tenho a minha iniquidade aqui, mas eu fui sincero perante ele e eu me guardei da minha iniquidade. Mas eu não posso negar que eu não seja tentado. Eu não posso negar que a minha carne às vezes grita. Às vezes grita, mas eu me guardei disso, eu me protegi disso, para que eu não caísse em tentação. Não com essas palavras, ele diz, né? Mas estou aqui dando uma elaborada no texto. Então é isso, nós temos as nossas tentações, galera, nós temos as nossas inclinações carnais que nos puxam às vezes, mas nós não podemos ceder a isso. Não é porque nós somos tentados que nós somos pecadores, não é porque nós somos tentados que nós não somos cristãos. Cristo foi tentado no deserto, ele não cedeu à tentação, mas ele foi tentado e ele não pecou. Nós, ao sermos tentados, não estamos em pecado, nós estamos em pecado se nós cedemos à tentação. O fato de nós sermos tentados em algumas áreas da nossa vida não significa que nós somos menos cristãos que outras pessoas. O que nós não podemos fazer é ceder à tentação. O próprio Davi, um homem segundo o coração de Deus, uma pessoa que fez coisas maravilhosas na vida dele, disse isso. Fui sincero perante ele e me guardei da minha iniquidade, porque se eu não me guardar da minha iniquidade, eu vou ceder à tentação e eu vou cair. Eu preciso me guardar, eu preciso identificar que eu tenho uma área na minha vida que tenta me inclinar para o pecado e eu tenho que me guardar dessa área, eu tenho que me livrar dessa área, eu tenho que tomar cuidado com essa área, eu não posso brincar com isso. Eu preciso me guardar da minha iniquidade. Então a mensagem de hoje é essa. Ser tentado não é pecado, o pecado é ceder à tentação. E nós seremos tentados em algumas áreas da nossa vida. Não estou falando que você vai ser tentado a vida inteira, para sempre, 24 horas por dia, não é isso. Mas em algumas áreas, talvez nós sejamos tentados por muito tempo ainda. Por muito tempo. Faz parte da vida, nós temos que nos guardar disso e não ceder à tentação. Pensa nisso, faz a sua meditação, vê se eu não estou falando nenhuma besteira aqui. Se você quiser, deixe seu comentário, se você puder. No YouTube dá para deixar o comentário, no Spotify também, nas outras plataformas ainda não, mas procura esse episódio no YouTube ou no Spotify que você consegue deixar o seu comentário, sua dúvida, o que você pensa sobre o assunto, tá bom? A mensagem de hoje é essa, Deus abençoe a sua vida, a gente se vê amanhã se Deus quiser. Paz.